Muito bem, irmãos. Então, estamos transmitindo também agora, né? Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje a gente segue com a nossa jornada teológica, tá? Jornada teológica. O nosso objetivo é falar das questões profundas, né, que a gente tem nas Sagradas Escrituras e questões teológicas, bíblicas e teológicas, mas tentar falar essas questões profundas de uma forma mais simples, né, que a gente consiga, com a graça de Deus, aprender juntos. Hoje a gente estuda sobre a autorrevelação de Deus. E tem um texto bíblico, né, que é um texto assim, ele é base para a gente, apenas para dar referência. É Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 22 e 23. Vamos abrir aí, gente? Atos 17, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém? Paulo estava aqui em Atenas, e como o próprio texto mostra, que a gente acabou de ler, os atenienses eles eram bastante religiosos, eles tinham altares dedicados a vários deuses, cada deus com o seu nome, né? E eles tinham um altar em que chamou a atenção do apóstolo Paulo, porque a inscrição que estava no altar foi ao Deus desconhecido. Aqueles atenienses, eles estavam adorando a um Deus que eles não sabiam quem era, mas logicamente acreditavam que existia. Daí o fato deles estarem adorando. E aí a gente pega essa expressão, o Deus desconhecido, o Deus que não se conhece sobre. Né? Em contrapartida, o apóstolo Paulo ele diz assim, esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que eu anuncio. Então, Paulo, em outras palavras, estava dizendo, eu conheço. Não é? Eu conheço. Vocês não conhecem, mas eu conheço. E exatamente sobre essa questão de conhecer, não é? O conhecimento sobre a pessoa de Deus, é que a gente medita hoje sobre esse assunto. A autorrevelação de Deus. Então, é um estudo, os irmãos fiquem à vontade para perguntar. Imaginemos-nos agora dentro de uma sala de aula para a gente debater, conversar, tá? O propósito é esse, então podem ficar bem à vontade. Apenas relembrando de quinta-feira passada, estudamos sobre a existência de Deus, né? A pergunta base do nosso estudo passado foi, Deus existe? Meditamos sobre isso. Deus existe? Sim ou não? E aí, meditamos que há grupos, há pessoas que não acreditam na existência de Deus, que negam, outras pessoas duvidam, né? Algumas afirmam categoricamente que Deus não existe, outras ficam na dúvida, puxa, eu não sei se Deus existe, será que sim, será que não? E aí vimos que nós, cristãos, acreditamos firmemente na existência de Deus, não é? Acreditamos na existência de Deus.
Estudamos algumas provas que a gente chama de provas racionais da existência de Deus, ou alguns argumentos racionais da existência de Deus. Meditamos sobre isso. E depois a gente viu também as questões bíblicas, que revelam ou que mostram que Deus existe. Então, não é nosso objetivo fazer um resumo do que vimos quinta-feira passada, mas apenas para a gente nos situar. E hoje a gente segue dentro do nosso estudo sobre a pessoa de Deus. O estudo, na teologia, o estudo sobre o ser de Deus recebe o nome de teontologia. É estudo sobre a pessoa de Deus. A teontologia é uma área de estudo dentro da teologia sistemática que estuda sobre Deus e mais especificamente sobre Deus Pai. Interessante isso, mais especificamente sobre Deus Pai. Por quê? Porque dentro da teologia sistemática mesmo você tem outras áreas que vai falar especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, e também a pessoa do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Então, a pessoa do Espírito Santo, na teologia sistemática, o estudo recebe o nome de pneumatologia. Pneuma de vento, daí o nome pneu, ar, vento. Pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo, porque uma das figuras bíblicas para o Espírito Santo é a figura do vento. Atos 2, você tem um vento impetuoso, e que é a presença do Espírito Santo na igreja, em Atos dos Apóstolos 2. E sobre Cristo, é Cristologia, que vai estudar sobre pessoa e obra do Senhor Jesus. Então vamos lá. Hoje a gente trabalha a seguinte pergunta: é possível conhecer a Deus? É possível conhecer a Deus? Então vamos lá. Quinta-feira passada foi: Deus existe? Resposta: sim. Agora a pergunta é possível conhecer a Deus? Sim ou não? Sim, sim. Resposta: sim. Mas assim como quinta-feira passada nós respondemos com um sim, mas não foi apenas um sim, mas foi um sim e estudando sobre essa verdade, hoje a gente já parte da pressuposição, ou da certeza, desculpem, que é possível conhecer a Deus sim, mas a gente vai ver o porquê. A gente vai estudar melhor sobre isso. E aí, para poder responder de uma maneira bíblica e teológica a essa pergunta, eu quero ler com vocês alguns textos. E aí eu peço que vocês abram e façam uma leitura, por favor. São 4 versículos para a gente iniciar. O primeiro é Jó, capítulo 11, versículo 7. Quem quer ler? A gente já vai distribuir os textos. Ok, Davi vai fazer a leitura, tá? Tânia, então, Isaías capítulo 40, versículo 18. Ok? Quem quer ler? A Tânia ficou com Isaías 40, 18. Pedro, você lê então Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Tá? E eu preciso de uma outra pessoa para ler 1 João, capítulo 5, versículo 20. Quem quer ler? 1 João, capítulo 5, versículo 20. Ok? Muito bem. Então vamos lá. A gente vai ler primeiro os textos do Antigo Testamento, começando por Jó, 11, 7. O que é que diz? Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Muito bem. Olha a pergunta. Repete aí, Davi. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Os arcanos de Deus ou os mistérios de Deus. Vejam a pergunta. Será que você consegue desvendar
os mistérios de Deus? A ideia é conhecer. A ideia é conhecer. Olha um outro texto, o capítulo 40, versículo 18 do livro do profeta Isaías. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Muito bem. O profeta Isaías está perguntando, né? A gente vai comparar Deus com o quê? Com que coisa da criação a gente pode usar? Ou qual a coisa, o elemento, o ser vivo da criação a gente pode usar para comparar com Deus? Existe alguma coisa que você pode comparar com Deus? Qual é a resposta? Não. A pergunta de Zofar, lá em Jó capítulo 11, versículo 7. Você consegue desvendar os mistérios de Deus? Qual é a resposta? Desvendar os mistérios de Deus? O homem consegue desvendar os mistérios de Deus? Não. Então vejam, olha esses dois textos. Nós não somos capazes de desvendar as coisas de Deus, os mistérios de Deus. Desvendar aqui, meus queridos, essa é a ideia de ter um conhecimento pleno, completo sobre os mistérios de Deus. Você consegue? A resposta é não. Ou seja, o ser humano não tem como fazer isso. A gente não chega aí. É algo que ultrapassa a nossa capacidade, ultrapassa os nossos limites. E aí Isaías 40, versículo 18, está fazendo a seguinte pergunta. Existe alguma coisa que você pode comparar a Deus? Esse texto ele está falando sobre a questão do homem produzir, o homem fabricar, utilizar elementos da natureza para fabricar coisas e comparar com Deus. Elementos da natureza, pedra, gesso, madeira, né? Pedras preciosas, seja o que for, para criar uma imagem e dizer que é Deus. Não há nenhuma criatura, não há nenhum elemento da natureza, seja ser vivo ou não, que a gente pode usar para comparar com Deus. Então, para esses dois textos, Jó e Isaías, a resposta que a gente tem que dar é não. E esses textos põem a gente diante da seguinte questão. Analisando-os sozinhos, a gente chega à conclusão de que não tem como. Não tem como conhecer Deus. Mas a gente vai seguir no nosso estudo. Vejam João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, para quem enviaste. Agora, olha a declaração aqui. João capítulo 17, versículo 3. Olha a declaração. E quem afirmou isso? O nosso Senhor Jesus Cristo. João 17 é uma oração de Jesus. Jesus está ali orando ao Pai pela igreja, pelos seus discípulos e por toda a igreja. Ele chega a dizer, não oro somente por estes, mas também por todos aqueles que, por intermédio da tua palavra, hão de crer em mim. Então Jesus estava ali orando por toda a sua igreja, por todo o seu povo. E aqui no versículo 3 de João 17, ele diz assim, a vida eterna é esta. Irmãos, o texto está falando sobre vida eterna, sobre salvação. E qual é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então Jesus está mostrando aqui que para que o homem tenha vida eterna, ele precisa conhecer Deus. Só que em Jó capítulo 11, versículo 7, está escrito que é impossível o homem desvendar os mistérios de Deus. Percebe a coisa? Ao mesmo tempo em que você tem um texto bíblico dizendo o seguinte,
para ter a vida eterna você tem que conhecer a Deus. Você tem um outro texto que diz assim, você não tem como conhecer a Deus. Parecem que eles são contraditórios. Parecem que um versículo anula o outro. Algo semelhante a gente tem em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Olha o texto. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ok. E nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Então, esse texto de 1 João 5, 20, ele está bem casado com João 17, 3, que fala sobre conhecer a Deus. E conhecer a Deus é a vida eterna. Aí, vamos lá, como é que a gente explica, então, esses textos? Como é que a gente pega os textos do Antigo Testamento, juntamente com esses do Novo Testamento, e diz assim, não, eles não se contradizem. Não, e de fato não se contradizem. Os textos do Antigo Testamento não estão dizendo que é impossível conhecer a Deus. Eles não estão dizendo isso. O texto de Jó não está dizendo que é impossível conhecer a Deus, mas está demonstrando que é impossível o homem ter um conhecimento pleno sobre Deus. É diferente. É diferente. Tem limite. Tem limite. Exatamente. Então, aqui a gente vem com uma afirmação da teologia reformada, que é a teologia que nós na igreja cremos, né? É o ramo teológico que nós acreditamos aqui na igreja. Vou ler para a gente. A teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem, ao ser humano, é impossível ter um exaustivo e perfeito conhecimento de Deus. Isso de modo nenhum. Tá? Então, Pedro Henrique, Deus pode ser conhecido? Sim. Sim. Ronaldo, o conhecimento que o homem pode ter sobre Deus é um conhecimento perfeito? Não. Não. Não é. É um conhecimento exaustivo, ou seja, que abrange tudo sobre Deus? Não. Não é. Porque pode ser revelado, sim. Tá. Você está falando da passagem quando o apóstolo Paulo diz que conhece um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu e viu coisas tão grandes, tão maravilhosas, que não foi permitido contar aqui, né? Naquele texto, o apóstolo Paulo está falando sobre ele mesmo. Ele diz assim, conheço um homem que há 14 anos foi aos céus, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. E aí ele está falando sobre ele mesmo, né? Foi algo especial de Deus na vida dele. E ele viu coisas que não foi permitido relatar aqui. Sim, sim. É sobre isso. Mas mesmo isso que ele viu, ele não conseguiu ver na sua plenitude. Ok? Porque Deus, a ideia aqui é que se o homem tivesse esse conhecimento de Deus, conhecimento completo, conhecimento pleno, conhecimento perfeito, isso era o mesmo que dizer que o homem estaria como que semelhante a Deus. Se igualando. E aí existe uma máxima aí na teologia que diz assim, o finito
não pode compreender o infinito. Nós somos finitos. Deus é infinito. Como pode alguém que tem limites compreender plenamente e perfeitamente aquele que é infinito? Não tem como, não é? Só que a teologia reformada, embora diga que a gente não pode conhecer a Deus plenamente, também afirma que a gente pode ter um conhecimento de Deus perfeitamente adequado aos propósitos de Deus para a nossa vida. Aqui é importante. É possível termos um conhecimento de Deus perfeitamente adequado à realização dos propósitos de Deus nas nossas vidas. Tá? E aí, para a gente poder ter esse conhecimento, isso só é possível mediante a autorrevelação de Deus. Então vamos lá, olha, a gente tá seguindo o estudo. Para ter esse conhecimento sobre Deus, não conhecimento pleno, porque isso nos é impossível, mas um conhecimento que seja suficiente para atender o propósito que o próprio Deus tem para as nossas vidas, isso só é possível através da autorrevelação de Deus. E tem mais. E somente, isso acontece na vida do homem ou da mulher, que aceita essa autorrevelação de Deus com fé. Fé, semelhante a uma criança, que confia inteiramente nas mãos daquele que o criou, que o protege, que o sustenta. Essa é a ideia de uma criança nas mãos dos seus pais, do pai ou da mãe. É uma confiança plena, é uma entrega total, é uma dependência absoluta. Um bebê depende completamente daquele que cuida dele, não é assim? Fé é exatamente nesse sentido. Nós só podemos conhecer a Deus porque Deus se revelou. E a gente só consegue chegar a esse conhecimento sobre Deus pela fé. Pela fé. E é uma fé que exige realmente humildade. Não dá para a gente tentar conhecer Deus através das nossas próprias forças, da arrogância do pensamento humano. Para a gente conhecer a Deus, a gente tem que se baixar bastante e ter fé e ser humilde. Então, dessa afirmação que a gente tem da teologia sistemática, da teologia reformada, a gente tem alguns pontos que é apenas para fazer como que um resumo para a gente. Primeiro, podemos conhecer a Deus, mas não plenamente. Não plenamente. Por quê? Porque Deus é infinito e nós somos finitos. Amém? Segundo, todo conhecimento que temos de Deus é devido à sua autorrevelação. Ou seja, Deus quis se revelar. Tá? A autorrevelação é isso. Deus quis se revelar. Se Ele não fizesse isso, jamais o conheceríamos. Jamais. Só que para conhecê-lo, é preciso ter fé. É preciso ter fé. Querem que eu volte a algum ponto desse? Hã? Quer que volte? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, podemos conhecer a Deus, mas não plenamente, pois Ele é infinito e nós finitos. Segundo, todo conhecimento que temos de Deus é devido à sua autorrevelação. Ou seja, Deus quis se revelar. Se Ele não fizesse isso,
jamais o conheceríamos. Jamais o conheceríamos. Só que para conhecê-lo, nós precisamos ter fé. Fé. Tá? E um outro ponto. O conhecimento que podemos ter sobre Deus é suficiente. Presta atenção. Suficiente para que obtenhamos a salvação das nossas vidas e tenhamos comunhão com Ele. É suficiente. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque o que Deus revelou sobre Ele para a gente é suficiente. É suficiente para que nós tenhamos a salvação e tenhamos também conhecimento com comunhão com Ele. Amém? Bendito seja Deus. Pois não, meu irmão. Pastor, tem uma parte da Bíblia que, quando o homem está questionando a Deus sobre o nome dele, mas nós queremos saber seu nome. Eu sou. Isso, exatamente. Já é um exemplo de limite. Essa informação que eu te dou, eu sou. Eu sou o que sou. É Êxodo capítulo 3, quando Deus se revelou, olha aí a autorrevelação, e aí a gente vê depois mais. Quando Deus se revelou a Moisés, lá na sarça ardente, né? E Moisés foi chamado por Deus para ir ao Egito para libertar o povo da escravidão. E dentre tantos momentos e tantos assuntos ali, entre o Senhor nosso Deus e Moisés, assuntos esses em que Moisés sempre queria sair fora do chamado, chega um momento em que Moisés diz, mas quando eu for e o teu povo lá perguntar como é o nome do Deus que apareceu para você, o que é que eu vou falar? Qual o seu nome? E aí é nesse momento que Deus diz, fala aos filhos de Israel que eu sou o que eu sou. Diga para eles que o eu sou se revelou a vós. Esse nome eu sou é maravilhoso a gente estudar, inclusive na nossa jornada teológica, a gente vai estudar sobre os nomes de Deus. Então, pelo menos os nomes principais que a gente tem nas Sagradas Escrituras. E esse eu sou significa aquele que existe desde toda a eternidade. O eu sou é a própria existência em ação. É poderoso isso. É tão poderoso que lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo usou essa expressão eu sou para falar a respeito dele, os judeus que já conheciam essa expressão eu sou lá em Êxodo capítulo 3 e sabia que essa expressão era somente de Deus, quando os judeus viram Jesus falando sobre isso, eles não gostaram não. Eles queriam matar Jesus apedrejado, porque eles entenderam que naquele momento Jesus estava se fazendo igual a Deus. É bem interessante isso aí. Bem interessante. Muito bem. Então, sem a revelação, o homem nunca seria capaz de adquirir qualquer conhecimento de Deus. Nunca. E mesmo depois, isso é muito importante, e mesmo depois que acontece essa revelação, e já aconteceu essa revelação, não é a razão humana que descobre a Deus, mas é Deus que abre os olhos da fé
do ser humano. Fechou aí? Pegamos a ideia? É Deus que abre os olhos da fé. É Deus quem faz a gente conhecê-lo. Ó, irmãos, olha como foi Deus quem sempre deu todo o passo para que pudéssemos conhecê-lo. Se Deus não tivesse se revelado, jamais o conheceríamos. Aí você diz, ponto, então Deus se revelou. Certo, pastor? Certo. Então agora eu posso conhecê-lo. Certo, pastor? Não. Sozinho? Não. Sozinha? Não. Eu posso conhecê-lo. Você pode conhecê-lo, mas só e somente só quando ele abre os nossos olhos da fé. Porque conhecer a Deus não é única e exclusivamente um exercício do intelecto. Não é única e exclusivamente um exercício do intelecto. Porque do intelecto humano, a questão do exercício do pensamento humano, você pega um livro, eu pego um livro, eu assisto um noticiário e isso me faz conhecer as coisas, não é assim? Eu vou adquirindo conhecimento a partir do momento em que minha mente vai sendo exercitada em conhecer determinada coisa. Então, o nosso intelecto, né, Deus nos dotou, e isso faz parte da imagem de Deus nas nossas vidas, da imagem e semelhança, Deus nos dotou da capacidade de raciocínio, da capacidade de pensar, da capacidade de aprender, de descobrir as coisas, de evoluir no sentido de crescer no conhecimento das coisas. A gente tem essa capacidade. A gente pode chegar diante de um assunto que a gente não sabe nem o nome, nunca imaginou que existia, e aí a gente vai lendo, a gente vai estudando, e de repente a gente termina como que sabendo bastante sobre aquilo, né? Isso é a capacidade que Deus nos deu. Só que essa capacidade, em relação a conhecermos a Deus, sozinhos nós não temos. Não é que a mente humana não seja utilizada nesse momento para conhecer a Deus. Sim, ela é. Só que para que a gente consiga conhecer ao Senhor, Deus, Ele, conforme a gente viu, Ele desvenda os nossos olhos para que através da fé a gente consiga. Por quê? Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. A vida eterna está em conhecer a Deus. Se o fato de conhecer a Deus fosse única e exclusivamente questão do intelecto humano, o homem, apenas através da sua própria capacidade, poderia alcançar a vida eterna. Porque ele vai estudar e sozinho ele iria conhecer a Deus. Só que o conhecimento de Deus não é apenas a ideia de um conhecimento intelectual, saber sobre as coisas de Deus. É conhecer no sentido de ter a vida eterna, e a vida eterna somente pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, pastor, então a gente estuda e aprende. Mas conhecer no sentido de envolver, de alcançar a salvação, de ter comunhão, somente quando Deus tira a venda dos nossos olhos e nos faz contemplá-lo pela fé, crer nele. Bendito seja o Senhor. Amém? Pois não? Na música que a gente tem som de cantar aqui no Sérgio Lopes, fala disso, porque a fé se manifesta só no momento, quando o momento chegar. Quando o momento chegar. Porque ela tem um momento para se manifestar. Né? Sim. De qualquer jeito. Sim.
Essa, a grande questão é que essa fé para a salvação, ela não é nossa, ela vem de Deus para nós, tá? Ela vem de Deus para nós. Então vamos lá, podemos seguir? Sem a autorrevelação de Deus, não teríamos como conhecê-lo. Então Deus, Ele se revelou. Como Ele se revelou? Como Ele se revelou? Como é que a gente pode estudar essa autorrevelação de Deus? Como é que Ele se deu a conhecer ao ser humano? Duas formas. E aí, na teologia, a gente chama de dois tipos de revelação. O primeiro tipo é a revelação geral. A revelação geral é uma revelação na natureza que nos cerca. Olha o Salmo 19 que nós lemos no início do culto. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus. O Salmo 19 fala sobre o sol, que vai de uma a outra extremidade da terra. Ele nasce e ele se põe. E nada refoge ao seu calor, ou seja, por onde ele passa, nada nem ninguém pode evitá-lo. Ele vai passar. Ele vai passar. Né? Ontem, início da noite, a gente estava fazendo caminhada, eu e a minha esposa, ali na Norte-Sul. Gente, uma lua gigante, bonita, né? Aquela que você diz assim, ela estava tão perto da gente, grandona, tão perto, que dá para pensar aquela ideia assim, eu vou chegar ali, porque ela está pertinho demais. Isso é a revelação natural de Deus. Revelação natural, revelação geral, é a natureza. Né? É Mateus 6. Observem os pássaros, observem os lírios do campo. Isso é revelação geral. Tá? Então, a revelação geral está em todas as coisas que Deus fez, que Deus criou. Os grandes animais, os pequenos animais. Né? A revelação geral está em você contemplar uma baleia e contemplar uma formiga. Obras das mãos de Deus. Foi Deus que fez. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, por coincidência, quando eu cheguei em casa, também aqui, 9h30, mais ou menos da noite, ó, aí eu me deu uma impressão, quem recebeu a luz do meu terreiro? Claro demais. Isso. Exatamente. Pois não, meu irmão. Uhum. E a lua apareceu, assim, no meio dos rios, né? Em cima do muro. Eu pensava, mano, tá o tamanho da lua. É. Assim, eu tô vendo aqui, mas qual a lua que você tá vendo? Porque a minha tá aqui perto de Mentorais. É. Embaixo aqui, ó. Tá pertinho mesmo. Você vê que a terra é dona. Então, a revelação geral. Por que ela recebe o nome de geral? Exatamente por isso, né? Você contempla a lua aqui em Sete Lagoas, mas ela está para todas as outras pessoas no mundo, cada uma no seu tempo, né? Porque se a lua está aqui agora, do outro lado do mundo o sol está, mas cada um no seu tempo contempla essa revelação. E, logicamente, a gente está falando sobre a lua, mas a natureza, o elemento natureza, está no mundo inteiro, em todos os momentos. Né? Então, ela é geral exatamente nesse sentido, porque ela foi dada para todo ser humano. E aí essa natureza revela a Deus. Só que além da revelação geral estar na natureza, ela se revela na consciência humana.
A revelação geral está na consciência humana. Meus irmãos, todo ser humano, de alguma forma, tem um senso aqui, da existência de um ser superior. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele vai falar sobre essa questão da consciência humana. Porque ele fala sobre os judeus que tinham nas mãos as Sagradas Escrituras e que através do conhecimento das Sagradas Escrituras através das Sagradas Escrituras podia conhecer a vontade de Deus, a lei de Deus, a lei moral de Deus. Mas ele vai falar também sobre outros povos que não tinham o acesso às Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, só que na sua mente, nas suas mentes e no coração, eles tinham também essa lei. A lei gravada na mente, a lei gravada no coração. Essa ideia da lei gravada na mente e no coração é revelação geral. Explica melhor, pastor. Vamos lá. Lei escrita, 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, não matarás. É lei moral divina. Tá? Mas imagina alguém que não tem conhecimento nenhum da existência dessa lei divina. Mas ela está na mente, ela está no coração. Porque o homem sabe que não tem direito de tirar a vida do outro. Por quê? Porque isso é uma revelação de Deus na própria consciência humana. Ok? Nós temos a capacidade de discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso é a revelação geral de Deus na consciência humana. Mas nesse texto aí de Deus, Atos 17, a gente pode dizer que uma revelação geral que o povo conhecia. Sim, Atos 17. O Deus desconhecido. Aham. Eles adoravam um Deus que era o Deus Que Paulo pregava, exatamente. Que Paulo pregava, né? Então, na natureza que nos cerca, na consciência humana, e essa revelação geral está também no governo de Deus no mundo, do governo providencial de Deus no mundo. A ideia de que as coisas estão sendo governadas, dirigidas por Deus. Isso é revelação. Revelação geral. Vamos ler aqui, a gente já leu no início do culto, mas vamos ler novamente, Salmo 19, versos 1 e 2. Alguns textos que vão falar para a gente sobre a revelação geral, né? Salmo 19, 1 e 2. Ok? Salmo 19, 1 e 2, revelação geral. Atos, capítulo 14, versículo 17. Vamos abrir aí. Atos 14, 17. Quem quer ler? Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ok? Exatamente. Onde é que você encontra aí a revelação geral nesse texto? Atos 14, 17. Isso. As chuvas, as estações frutíferas. Muito bem. Enchendo o vosso coração de fartura e de alegria,
você tem aí esse governo de Deus, porque Deus manda as chuvas, Deus faz com que as árvores produzam os seus frutos, e isso é provisão de Deus para o ser humano, e essa provisão enche o coração do homem de alegria. Né? Você já viu alguém triste quando a provisão chega? Não é? Então a gente precisa louvar e realmente agradecer a Deus, porque isso é revelação geral de Deus nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. 19 e 20. Pode ler. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto de Deus, porque Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Muito bem. Olha, esse texto, ele é muito profundo. Ele está falando sobre a revelação geral. Paulo está dizendo que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. As coisas que foram criadas, o seu eterno poder, a sua divindade, podem ser vistas claramente mediante as coisas que foram criadas. Isso é revelação geral. Tá? Qual é essa referência? Romanos, capítulo 1, 19 e 20. E a revelação especial de Deus, que é também conhecida, às vezes a teologia chama de revelação sobrenatural. Qual é a revelação especial? Nós temos uma revelação geral e nós temos uma revelação especial. Qual é a revelação especial? Especial seria que através da palavra de Deus acontecer. Então é a própria palavra. Ok? A própria palavra. Da criação da palavra de Deus. Isso, Salmo 19. Então nós abrimos o culto hoje com a revelação geral e a revelação especial. Porque a revelação geral fala sobre a criação e a especial é: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ali é revelação especial. A revelação especial é uma revelação encarnada na Bíblia como palavra de Deus. Essa é a revelação especial. E aí a gente tem uma abundância de referências bíblicas que falam exatamente sobre essa revelação especial. Deus se comunicando diretamente ao homem, não apenas através da natureza, não apenas através da consciência humana, não apenas através do governo providencial do mundo, mas ele falando ao homem, manifestando a sua palavra, revelando ao homem a sua palavra para que esse homem pudesse transmitir a palavra de Deus. Os profetas, por exemplo. Os profetas no Antigo Testamento, que receberam a palavra diretamente de Deus e depois eles colocaram essa palavra na escrita, escreveram essa palavra. Essa é a revelação encarnada de Deus na Bíblia. Revelação encarnada, digo, quando você pensa a pessoa do Senhor Jesus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, lá em João capítulo 1. E o Verbo se fez carne. Ele se revelou, ele veio a nós. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, a luz do mundo,
E ele veio, essa luz se manifestou. Manifestar é revelar, é aparecer, é tornar visível. O Deus invisível, o Deus que ninguém conseguiu ver, ele se fez carne na pessoa do Filho, bendito seja o nome do Senhor, e nós tivemos a oportunidade de vê-lo. Nós, raça humana, né? Tivemos a oportunidade de vê-lo, contemplá-lo exatamente como ele é. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a revelação especial, né? Que ela está agora nas Sagradas Escrituras. Isso, irmãos, é auto-revelação de Deus. Tanto a revelação geral, como também a revelação especial. Vamos ler o Salmo 103, versículo 7. O que é que diz? 103, 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Muito bem. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O que é manifestar? É revelar. Então Deus revelou os seus caminhos a Moisés. Citamos há pouco, Êxodo capítulo 3, quando Deus se revelou a Moisés, né? Na sarça ardente, depois no Monte Sinai, Deus manifestou a Moisés ali a sua palavra, deu as tábuas dos 10 mandamentos, manifestou toda a sua vontade, falou para Moisés, puxa, nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, revelação de Deus. Revelação de Deus. Hebreus 1, exatamente. Lê para a gente, versos 1 e 2. Hebreus 1. Havendo Deus ao qual falaram muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Que coisa poderosa, não é? Coisa poderosa. O escritor aos Hebreus vai mostrar que Deus antes se revelou através dos profetas, mas agora, nos últimos dias, ele se revelou através do Filho. E aí, olha algo maravilhoso, porque quando ele diz assim, que nesses últimos dias se revelou através do Filho, que é Cristo, ele vai dizer que Cristo é herdeiro de todas as coisas. O escritor aos Hebreus vai mostrar Cristo superior aos profetas do Antigo Testamento, superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, superior a tudo e a todos. E ele veio, ele se revelou, ele se fez carne. É a revelação encarnada, né? E aqui nós temos a revelação especial. O Verbo se fez carne, ele veio, ele falou, e o que ele falou, e o que Deus quis que nós conhecêssemos, está aqui nas Sagradas Escrituras. Exaltado seja o Senhor. A gente caminha para o final do estudo, pensando um pouco sobre essa autorrevelação de Deus, e fazendo agora uma análise sobre tanto a revelação geral e a revelação especial. Vamos fazer um contraponto aqui. A revelação geral, que é natureza, consciência humana, governo providencial, embora ela consiga falar sobre Deus, porque é a revelação do próprio Deus, ela não consegue nos dar um conhecimento sobre Deus a tal ponto de alcançar dele vida eterna. Ok? Daí, nós necessitarmos da revelação especial. Outra coisa,
Lá em Gênesis, quando Deus fez todas as coisas, Ele fez tudo de uma maneira perfeita, Ele fez tudo, era muito bom. Só que quando o pecado entrou no mundo, esse pecado atingiu o ser humano, mas não única e exclusivamente o ser humano. Toda a criação de Deus foi alcançada, foi atingida pelo pecado. Então toda essa criação linda, perfeita, boa, santa, ela foi atingida pelo pecado. De tal maneira que essa revelação de Deus na natureza, embora o homem ainda consiga contemplar Deus através das coisas que foram escritas, essa revelação, por causa do pecado, ela ficou mais obscura, ela ficou mais difícil de ver Deus ou de entender sobre Deus, principalmente em assuntos importantes, que interferem na nossa vida, que interferem na nossa salvação. A natureza consegue mostrar para a gente a existência de um Criador, mas ela não vai conseguir dar detalhes para a gente sobre a existência de um Redentor. Tá? De um Redentor. E outra coisa, já que o pecado atingiu a mente humana, cegou o homem espiritualmente, a gente ficou também com dificuldades de olhar para a natureza e ler com detalhes Deus nela. A revelação que Deus fez nela, a gente não consegue ver com detalhes o que existe nela, e a gente não vê por causa do pecado. O pecado nos dificulta ter clareza nas obras da criação, nas obras de Deus. E aí, isso mostra a nossa limitação, irmãos. Isso mostra o quanto nós somos pequenos e mostra o quanto o pecado nos prejudicou. Só que a teologia vai mostrar, e a própria Bíblia vai mostrar, a ação poderosa de Deus em restaurar isso em nós. Em trazer para a gente a graça de nós podermos conhecê-lo, dentro dos limites que Ele mesmo quis se revelar para a gente. Então, o que Deus fez para romper isso? Ele fez o seguinte: Ele pega a revelação natural e publica na revelação especial. Como assim, pastor? Ele, Deus, na revelação especial, que é a Bíblia, fala sobre a sua revelação natural, que é a criação, que é a mente humana, que é o governo dele. De tal maneira que, se nós queremos conhecer Deus através da revelação natural, a gente vem para a revelação especial e ler nela o que Deus fala através da sua própria natureza, ou da natureza que Ele criou. Ok, queridos? Isso aqui é importante. Conhecer Deus, mas sempre lembrando, a revelação natural, não vai nos dar uma visão salvadora. E a segunda coisa que Deus fez é que Ele, como a gente viu no início, Ele desvendou, tirou o véu que o pecado colocou nos nossos olhos, para que nós pudéssemos realmente contemplar as verdades da sua palavra. Ou seja, aquilo que o homem natural não consegue contemplar por causa do pecado, Deus, ao salvar esse homem, faz com que ele consiga compreender com mais clareza a própria verdade das Sagradas Escrituras. E aí, uma vez salvo, com a iluminação do Espírito Santo, a gente pode chegar para as Sagradas Escrituras e conhecer ainda mais esse Deus poderoso e maravilhoso que decidiu se revelar para nós. Então, de fato, tudo isso que a gente conversou agora é importante
para a gente voltar à nossa resposta no início. Sim, Deus pode ser conhecido. Deus pode sim ser conhecido. Então nós temos duas respostas fortíssimas a perguntas importantes. A primeira, Deus existe? Sim. A segunda, Ele pode ser conhecido? Sim. Mas vem uma terceira pergunta. Quem é Deus? Eu sou o que sou, disse Deus. Aí quinta-feira a gente vai para ela, se Deus quiser. Amém? Já. Vamos lá? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, louvamos o teu nome nesta noite, pelo momento em que nós juntos estudamos a tua palavra. Que a tua graça continue sobre cada um de nós. Obrigado por esse momento tão importante em que nos dedicamos a aprender do Senhor. Seja sobre nós a tua graça. Oramos em favor da vida do presbítero Barcelos. Hoje o teu filho completa mais um ano de vida. Seja sobre o teu servo a tua graça, a tua bênção, o cuidado providencial do Senhor na vida dele, Pai. Louvamos porque ele faz parte aqui do nosso meio e pela bênção que ele é nas nossas vidas. Que tu continues com ele, com a esposa, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós estamos nessa caminhada, chamada jornada teológica. Às vezes você conhece alguém aí na igreja que gosta de teologia, gostaria de se debruçar um pouco mais nos estudos das Sagradas Escrituras. Fala para essa pessoa dos estudos que a gente está tendo aqui, tá bom? Transmite aí, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.